Você está frustrado porque a sua ferramenta de inteligência artificial, como o Cursor, o Windsurf ou o Lovable, ela não está conseguindo criar o código que você pede a ela, porque ela alucina ou simplesmente porque ela não tem aquela informação. É uma integração nova, por exemplo. Então, esse vídeo ele é perfeito para você. Eu vou estar ensinando você a criar documentos que alimentam a inteligência artificial de uma forma muito simples, mais simples impossível. Inclusive, eu acho que eu vou fazer aqui em 3 minutos e depois eu vou conversar um pouco com vocês, tá? Que é, primeiro, você vai copiar esse prompt daqui, tá? Que eu tô disponibilizando na descrição do grupo do WhatsApp, que é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Você vai vir aqui para uma ferramenta como o Cursor, e o Cursor, ele tem uma função nova, tá? Que você vem aqui, ó, em configurações, você vem aqui em features, que são funcionalidades, e você arrasta aqui para baixo, tá? E vai ter essa opção nova aqui, Custom Modes, no beta, tá? Isso daqui permite você criar agentes personalizados aqui no seu chat, aqui no canto inferior direito. Então, essa opção vai estar desmarcada, você marca ela, e agora você vai ter a opção, tá vendo que tem vários aqui, geralmente só tem o agente, o ESC e o manual, tá? Então você agora tem essa opção de adicionar modo customizado. Então eu vou clicar nela, eu vou colocar o nome aqui regras, tá? Que é isso que esse agente vai fazer. O modelo, eu recomendo para você colocar o modelo do Gemini 2.5 Pro, tá? Você pode utilizar outros, o O3 ele é excelente também para fazer documentação e o O4 Mini também é muito bom. Para mim são os melhores para fazer documentação, tá? Então vou estar colocando aqui o Gemini 2.5, vou colocar em Done, aí o Keybinding nada mais é, pessoal, do que você criar atalho no seu teclado, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, Ctrl Alt K, beleza. Então já tá aqui o Keybinding, tá? Então, todas as ferramentas, não vai ser todas as ferramentas aqui. Então, essa primeira você deixa marcado como tá. Essa segunda você abre aqui e você desmarca essa opção de deletar arquivo. E essa terceira você desmarca e pode deixar como tá. E aqui em Advanced Options vai abrir mais opções para você, tá? Então, você desmarca essa opção aqui de corrigir erros automaticamente e de rodar automaticamente. Você não precisa marcar e você cola o prompt que eu te passei. Pronto, agora você tem gente que sabe criar regras, muito bem, obrigado, dentro do seu cursor. Se você não usa o cursor, você pode fazer de uma forma muito simples também, que você entra aqui no ChatGPT, cola esse prompt todinho e aí você vai conversando com ele, tá? Você passa o contexto, tudo, depois ele vai te dar um documento que pode ser em texto, pode ser em arquivo e você copia e cola isso dentro do Lovable. E pronto, a partir disso está pronto, agora você só vai utilizar. Você pode utilizar de algumas formas diferentes que eu recomendo, tá? Você pode, a primeira opção é, você pede para a inteligência artificial ela criar uma funcionalidade, por exemplo, ela vai lá, criou, corrigiu os erros, tudo mais. Então você faz isso que eu acabei de fazer aqui. Eu mandei aqui para ela ler todo o contexto da conversa, acertos e erros e cria uma regra para ajudar em interações futuras. E ele criou essa regra aqui. Eu já chequei, tá tudo certo, tá? Nesse caso específico, eu acho que eu vou dividir esse arquivo em mais de um arquivo, tá? Porque teve uma função a mais que eu adicionei e como eu pedi para ele ler o contexto todo da conversa, ele acabou juntando tudo, que tanto que tá aqui, ó, páginas públicas do evento e cadastro, né? Então eu acho que eu vou separar só isso, mas na hora de editar, ele também consegue editar muito bem, obrigado. Então ele criou a regra aqui, perfeita, tá? Eu já cheguei a criar uma regra aqui de design, que é a minha regra geral que eu utilizo para design, que eu preferi juntar em uma só, porque eu tinha umas 6 regras de design, isso eu acabava confundindo, porque nem todas eram sempre anexadas em cada prompt. Então ele criou essa daqui com todas as regras e ainda fez alguns ajustes, tirou as repetições e ainda assim deu 300 linhas. Então é muito bom esse agente. Nesse caso daqui, as regras elas podem estar sempre anexadas, ou elas podem ser anexadas automaticamente, de acordo com a necessidade do agente, que ele vai ver isso a partir da descrição, ou manualmente, que você tem que fazer uma tag aqui desse documento para ele encontrar ele, tá? Nesse caso aqui é auto-attached, tá? E aqui vinha vazia, só que na regra que o agente cria, ele sugere os globs, tá? Então esse glob você só vem aqui, copia e cola, e todos os arquivos que estão nesse tipo de glob é o caminho, tá? É o caminho de arquivo. Então ele já sabe que arquivos ele vai sempre interagir toda vez automaticamente que aquele arquivo que está dentro de uma pasta ou aquele arquivo específico for acionado. Então eu vou até minimizar aqui esse lado para pegar esse último globe. Opa, já foi até repetido. Não, esse aqui, pronto. E aqui, ó, always attached, ou always apply false. Então, eu não vou estar deixando essa opção false. Se tiver true, aí você deixa, tá?
a globs, no caso, é esse caminho do arquivo aqui, e a descrição. A descrição você só vai utilizar se ele tiver no modo aqui Agent Requested, tá? Mas eu já peço para ele criar assim, porque ele cria de forma automática e eu posso ajustar manualmente, porque hoje o cursor ele não consegue criar esse metadado de forma automática. Então, aqui no final ele já dá a sugestão e você ajusta isso manualmente. Beleza, então é isso. Quiser usar no Lovable, como eu disse, você joga no inteligência artificial, faz ele atuar como um agente e ele vai criar o documento para você e você copia e cola isso no Lovable, funciona super bem no cursor, tá? Esse primeiro caso que eu uso, né, que é quando eu termino de fazer uma função, funciona muito bem. Mas você também pode fazer, por exemplo, que foi um dos casos que eu tive, tá? Deixa eu ver aqui a página certa. Pronto, é isso aqui. Que o meu aplicativo, ele tem uma integração do Clerk com o Supabase, só que mudou a forma de fazer essa integração e ficou melhor. Só que o modelo de inteligência artificial, ele tem corte de conhecimento. E nesse corte de conhecimento não entra isso daqui, porque isso daqui tem nem 15 dias, se eu não me engano. Então, nesse caso, ele não vai saber fazer de forma nativa corretamente. Então, o que é que eu faço? Eu passo o documento aqui e eu dou todos os passos, tá? Eu estou atualmente de forma X e eu preciso ir para essa outra forma. Então, analise meu código e faça arquivo para eu conseguir migrar do tipo de integração antigo para migração nova. Aí, beleza. Criou a migração a partir daquele documento e depois cria o documento só para manter aquela integração ali em dia, tá? E isso funciona melhor do que você pode imaginar. Inclusive, eu fiz recentemente um arquivo exatamente desse, que era exatamente para ajudar a migrar de uma função para outra. Pronto, aqui, ó. É a utilização do Clerk com o novo modelo aí de SDK que ele tem, né? Para estar integrando junto com o Supabase e tudo mais que eu utilizo no meu aplicativo. Eu utilizava de outra forma, aí tinha essa documentação, eu fiz exatamente isso que eu acabei de dizer, ele criou esse documento e esse documento ele guiou toda a migração, tá? Então eu só passava esse documento e disse, faça a migração, veja os arquivos que são citados por essa migração e realize. E fez perfeitamente, tá certo, pessoal? Ele funciona de forma muito parecida com o MCP que eu gosto muito de gerenciamento de atividades, que é esse daqui, tá? Nessa parte de você usar a documentação para criar uma atividade, mas ele acaba sendo um pouco mais detalhado. E pronto, é isso. Não tem muito segredo, tá? Você tem acesso, lembrando, né? Você tem acesso a esse agente, o prompt desse agente, lá no meu grupo do WhatsApp, que é 100% gratuito. Você pode entrar no primeiro link aqui da descrição, você pode trocar uma ideia, se tiver alguma dúvida, dificuldade, como é que eu utilizo em tal aplicativo, como é que eu utilizo de tal forma, e se eu quiser adaptar, Lucas, me explica o prompt, e a gente vai estar conversando lá direitinho, tá? Mas só para passar aqui rapidamente, para não dizer que eu não passei, né? O agente, ele dá um papel, o prompt, na verdade, ele dá um papel para a gente, ele dá um objetivo e ele diz qual é o processo que ele tem que seguir para ele realizar esse objetivo com sucesso, tá? Então, a fase 1, a gente primeiro tem o briefing da regra que tem que ser criada. Então, aqui tem todos esses passos, né, detalhados aqui, são 5 passos. Segundo passo, ele vai criar rascunho dessa regra. Então, quando o agente ele estiver interagindo, talvez você perceba que, é exatamente esse caso aqui. Ele cria texto antes de criar a regra em si, porque ele pode refletir sobre aquilo, já que a gente está usando um modelo de inteligência artificial reflexivo, ele reflete sobre aquilo dali para ver se tem alguma coisa que está assertiva ou não, e às vezes ele encontra erros que ele mesmo cometeu. E depois a gente vem aqui para exemplo de estrutura da regra que ele tem que criar, né? Então, eu uso uma tag XML e aqui vem o modelo. Então, o nome da regra, ser descritivo, versionamento, o propósito e escopo da regra, exemplos, e como fazer esses exemplos, o que fazer e o que não fazer, que língua utilizar. Inclusive, isso aqui tá tudo em inglês, pessoal, porque agentes de inteligência artificial, eles interagem melhor em inglês. Como eu quero fazer um aplicativo muito bem estruturadozinho, nesse caso, eu tô fazendo tudo 100% em inglês. As regras são em inglês e as regras criadas por ele são em inglês e esse agente daqui é em inglês, tá? Então, se você quiser deixar em português, não tem problema, só joga isso aqui no inteligência artificial e pede para ele traduzir e que vai funcionar 98% igual, tá? Eu já testei, vi pouquíssimos casos que é diferente. Mas aqui, só por preciosismo, eu preferi deixar em inglês, tá? Aqui, convenções, restrições, regras relacionadas. Aqui, a parte que eu te disse de metadados sugeridos, né? E aqui, por final, como é que ele vai salvar, que estrutura de nome de arquivo, que tipo de arquivo, né? Que é MDC, como ele fazer o nome, né? Usando a convenção Kebab Case. E é isso.
É somente isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais, 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 de forma prática, a você criar regras que são muito eficientes para o seu agente de inteligência artificial estar criando código de muita qualidade para você, tá? E não se esqueça, entra aí no grupo do WhatsApp que sempre a gente tá conversando por lá e trocando muita informação legal. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, você pode perguntar é: ah, Lucas, você viu aquele comando novo, /generate cursor rules? Sim, eu vi, é razoável, isso aqui é muito melhor, não cheguei a utilizar, testei várias vezes, e esse agente, sim, é muito melhor. Então é isso, adiós, crianças e crianças.